Então, galera, vamos lá. Essa semana, ontem, eu postei para vocês ali no Google Class e também no Google Class e no Moodle, tá? Na ferramenta que nós usamos aí em aula, uma atividade que vocês têm que me entregar até domingo, tá? Essa lista aqui. Vou abrir ela aqui para vocês. Então é o seguinte, eu pedi para vocês estarem criando uma página web, tá? Explicando os conteúdos. Então, qual que é a ideia deste trabalho? É uma revisão, né, sobre todas as tags que nós já vimos em aula e também vocês estarem praticando, colocando em prática isso. Então, aqui, por exemplo, deixa eu tirar agora aqui o nosso exemplo do aluno esperando. Então, a ideia de vocês aí, que eu pedi para vocês, seria mais ou menos assim, né? Então, vou colocar aqui um título, por exemplo. A primeira estrutura que eu pedi para vocês colocarem é sobre estruturas mesmo. Então, estruturas. Achei a tag. É que eu começo, né? Então, a tag que eu tenho aí é HTML, né? Essa tag marca o início do desenvolvimento de páginas web. Seria mais ou menos assim, que daí a pessoa vai olhar lá, vai ficar dessa forma. Então, HTML. Aí depois tem outra tag, a tag body, né? Aí depois outra tag, a tag... Perdão, body não, body é antes, depois. Tag here, tag body. Ia ficando assim, tá? Além disso, eu tenho a questão das marcações de listas também que eu pedi para vocês. Então, por exemplo, eu posso usar envia lista aqui. Em vez de usar parágrafo, por exemplo, eu posso colocar a estrutura de listas não ordenadas, né, que é o L. Então, vou fechar aqui agora essas tags, LI. Então, se vocês olharem a diferença que vai acontecer agora, ó, fica dessa forma. Fiz isso, finalizei o meu UL aqui. Dá um tab aqui, para ordenar, beleza. Agora, eu falei para vocês sobre esse comando aqui, ó, o HR. O HR, o que ele vai fazer? Ele acrescenta, tá vendo? Uma linha aqui, ó, tá? Uma linha horizontal fora a fora aí da minha página web. Aí embaixo do HR eu crio agora o próximo, que é formatação de texto. Então, formatação, texto. Então, se vocês olharem, ó, fica essa estrutura, tá vendo? Então, na formatação de texto, o trabalho pede o H1, explicar o que a tag faz, H2, até o H6. Então, vamos pegar uma outra tag aqui, por exemplo, strong. Então, vou colocar a tag strong aqui. Vou usar uma outra formatação, a de lista ordenada, que é simbolizado pela tag OL, né? Então, vou marcar a lista. Então, a primeira aqui eu coloquei strong. Então, a finalidade dessa lista aqui é essa tag serve para colocar um texto em negrito. Aqui, próxima marcação que eu pedi lá é em. Então, a tag em. Tag em. Opa. Ali. Em. Tag. Vamos lá. Carambola aqui. Então, tá vendo? Aqui, ó, lista desordenada, ele coloca pontos, tá? E lista ordenada, ele coloca as numerações automáticas, tá? Aí, deixa eu fechar. Aí eu vou colocar uma outra linha para separar. Então, o HR, ele coloca uma linha simples, tá? Essa linha é padrão do navegador. Então, atualizei, ó. Ele vai separando, ok? Então, a ideia do trabalho de vocês, galerinha, é montar esse site para mim, tá? É um site informativo
para explicando aí as tags que nós já vimos aí, as tags básicas para trabalhar com o HTML, né? Então tem bastante tagzinha aqui. Aí tem, por exemplo, a tag de imagem, né? Cadê? Deixa eu ver aqui como que eu coloquei. Inserção de imagens. Então venho aqui e coloco agora a tag. Tag H1 de novo, para dar ênfase, que é um título. Aí eu vou dar um exemplo da tag imagem. Então, imagem, src, eu chamei de esperando.png, o exemplo que eu tinha colocado aqui, tá? Só para vocês estarem vendo. Então, quando eu atualizo aqui minha página, né, ele vai mostrando aqui como que vai ficando, né? Essa é a ideia que eu quero que vocês trabalhem. Eu também posso colocar cores, né? Lembra que eu expliquei para vocês aí já em aula e na última também? Então, font color. Vou colocar aqui uma cor vermelha, por exemplo. Então, vou atualizar minha página, tá? Tá vendo? Mudou a cor do texto. Então, a ideia deste trabalho que está aqui para vocês fazerem para mim é entregar, montar essa estrutura, você vai salvar essa página HTML e me mandar o arquivo. Tudo bem até aqui, pessoal? Pessoal, estão escutando aí? Alguém? Tá tranquilo? Sim? Ufa. Acho que eu estava falando aqui, o microfone estava cortado. Já acordaram? Já tomaram café da manhã? Tá. Pessoal, eu não sei se já fizeram nem café ainda. Vocês colocaram, alguém colocou no grupo aí da sala sobre a nossa aula aqui, que está tendo a aula? Alguém postou lá? Se alguém puder postar lá, pessoal, porque às vezes tem alguém dormindo e aí quando pega e vê uma mensagem de WhatsApp, acorda, né? Porque fica dormindo, deixa o celular do lado. Dá uma olhada para mim lá, se vocês puderem. Se não postar, já coloca o link lá, o pessoal já acessa até pelo celular. Beleza. Bom, vamos lá então agora. Então, esse é o trabalho. Pessoal, entenderam o que eu pedi no trabalho? Que eu recebi alguns e-mails de vocês aqui, tá? E aí, alguns indagando sobre a questão de como que ia ser para mandar, de escrever, e, enfim, essas coisas aqui. Todo mundo entendeu o que é para fazer? Deixa eu ver quem está online aqui. Sim? Então, Júlia, até você tinha mandado um e-mail aqui que eu ia responder depois, né? Tranquilo, respondi a sua dúvida. Entendeu? Então tá. Aí, galera, o que acontece? Professor, mas eu não tenho um computador em casa, né? Não tenho um computador, ou meu computador deu problema, tô só pelo celular, tá? Aí, galera, vocês podem estar criando aí pelo próprio caderno. Então, você abre lá o caderno e começa a fazer dessa forma aqui. Claro que você vai acabar não vendo como que vai ficar o resultado final, né? Mas para você exercitar, porque a ideia do HTML, trabalhar com essas tags, é meio que decorar as tags que existem, tá? Então, professor, mas eu não tenho lá o computador. Então, façam no caderno a página toda organizadinha, tá vendo? Identada, tá? Com os espaçamentos aí das margens. E aí você pode tirar uma foto e mandar para mim esse trabalho e mandar para mim as imagens, as fotos lá no Google não, no EAD, lá no Moodle, tudo bem? Então não tem computador, dá para fazer no caderno, tira uma foto e me manda, tá? Não tem problema, beleza? Professor, eu posso fazer no bloco de notas? Pode, Maicon. Se você achar que tá tranquilo e funciona, pode fazer sim, tá? Mas também pode fazer pelo caderno, cara. A ideia dessas listas que a gente está fazendo via web, tá? Assim, eu quero que vocês aprendam os conteúdos,
mas eu também não quero prejudicar ninguém, porque não tem computador, não tem internet, enfim, igual as nossas aulas, né? Eu já comentei aí, não lembro se estava todo mundo, acho que não estava todo mundo. A aula que nós tivemos semana passada deu problema, tá? No Google Meet, o próprio Google, na hora de mandar, vocês foram a turma premiada. Foi a única turma que deu problema, tá? Na gravação. O próprio Google, não sei se foi falha na internet ou lá no Google mesmo, ele cortou um monte de pedaços da nossa aula. Então, eu estava falando sobre, por exemplo, a lista. O que eu falei de lista foi uns 10, 15 minutos explicando. Ele pulou inteiro, cortou toda essa parte de lista, não ficou nada da lista. Né? Por isso que eu não coloquei ainda online, tá? Aí eu volto a mostrar aqui. Os vídeos eu estou postando no YouTube das outras turmas, todos que eu editei, né? Que fica muito longo, eu vou editando aí em torno de 30 minutos, 15 minutos cada vídeo, tá? Aí o de vocês eu vou gravar hoje e já passo aí. De nada, Michael. Bom, vamos lá então. Aí, galera, então, nós semana passada, fazendo novamente uma recapitulação, eu trabalhei com vocês a questão de listas, tá? Então, alguma dúvida quanto ao trabalho antes de eu tocar para frente? Todo mundo está de boa aí em relação ao trabalho? Nós temos 7 alunos online. Boa, tá. De boa? Tá. Então, vamos lá, então. Então, o que acontece? Então, semana passada, eu trabalhei com a turma aí que estava online, com duas tags, duas não, né? Com dois conceitos novos. Os conceitos, tá? Vou colocar aqui revisão rapidinha. Conceito de listas ordenadas e não ordenadas, desordenadas, tá? E eu trabalhei com o conceito de imagens, tá? Então, resumindo novamente, recapitulando, então, quando eu trabalho com listas, as listas, elas têm duas identificações. Então, listas ordenadas, eu trabalho com a palavra aí, OL, tá? Então, eu crio uma estrutura, as listas, ela trabalha com as tags que eu preciso abrir e fechar, tá? E dentro da OL, eu coloco a tag LI indicando onde vai ficar cada lista. Então, por exemplo, aluno 1, nós vamos colocar os nomes aqui das pessoas que estão online. Deixa eu pegar aqui para ver. Então eu tenho Ana. Vou pegar pelo que está escrito ali, tá, pessoal? Ana Fink. L. Ana. Carambola. Ana Prudêncio. L. João Osório. Então, essa é uma lista que eu tenho, tá? Ordenada. Ao contraste com as listas desordenadas. Eu já vou mostrar para vocês o resultado. Tudo, quando eu trabalho com lista, sempre tem um LI das listas, tá? O que vai indicar se é ordenada ou desordenada é a identificação no começo, OL ou UL, tá? Então vamos lá, colocar outro nome, Júlia. Oh, caramba. Torres. Que mais? Luiz Souza. Luísa Carvalho. E o último que eu tenho aqui, Marco, meu amigo Ferreira. Então, o que acontece? Ó, na hora que eu vou ver esse resultado no navegador, tá? Então, ó, lista ordenada, diferença principal, tá? Tá vendo que ele automaticamente, se vocês olharem meu código, o código não tem... Aqui, ó, na Ana Fink, a Ana Prudência e o João Osório, eu só coloquei o LI. Ele automaticamente me colocou os números 1, 2, 3. Por isso, do nome lista ordenada. Ele automaticamente vai colocando aí como primeiro, segundo, terceiro. Ao contrário da lista desordenada, tá? Espera só um pouquinho, pessoal, passando carro de som aqui é para acabar. Tá. Então, as listas desordenadas, elas colocam esse pontinho aqui de tópicos, de marcação aí de tópicos, tá vendo? Por isso do nome lista desordenada, não tem aí uma ordem a ser seguida, tá? Então foram esses dois. O que representa a diferença desses dois é o meu UL e a tag OL. OL
Tá? Vou fazer um comentário aqui, não sei se vocês lembram de comentário, tá? Comentário é um pedaço de código que não aparece. Então, isso aqui, ó, lista ordenada, e a mesma coisa aqui embaixo, só que agora vai ser desordenada. Desordenada, tá? Se eu atualizar aqui, ó, vocês vão ver que não aparece o que eu coloquei ali, porque está comentário. Os comentários geralmente ficam numa cor mais clara em relação ao código, tá? Esses comentários são texto que o próprio é para programadores estarem vendo, porque o usuário final ele vê o seu site, né? E os programadores vão olhar o código-fonte. Então, geralmente, você coloca comentários na página para não se perder, né? Colocando algumas observações aí. Tudo bem? Até aqui suave. Aí tem uma tag que eu coloquei lá no trabalho, explicando para vocês, que é o HR. O HR, a finalidade dele, notem que aqui entre imagem e lista, tá vendo que não tem nada, né? Vou atualizar minha página agora. Ele colocou uma linha. O HR é uma tag única. Eu não tenho o fechamento de HR, tá? Não tem esse fechamento. Então, o HR, aonde você colocar, ele vai inserir aí uma linha horizontal de fora a fora na página, tá? Geralmente é mais para organização de trabalho, de textos aí, tá? Aí na questão das imagens, tá? Eu trabalhei com as tags de figure, tá? A tag figure é para eu poder fazer a inserção da tag MG e da tag Fig Caption, tá? Então, o que acontece? A tag Fig Caption seria uma legenda aí para quando eu estou trabalhando com pessoas que não enxergam, né? Deficientes visuais aí. Então, o Fig Caption geralmente é uma legenda que vai aparecer, que o software vai ler. Então, ó, vou colocar uma outra imagem aqui bonitinha. Deixa eu pegar uma imagem aqui para vocês. IFMS. Oh, caramba. IFMS. Pegar a logo do instituto, para mim pesquisar. Eu venho no Google, digitei a busca, cliquei em imagens. Então, vou pegar aqui essa logo aqui. Vou salvar, clico com direito em cima da imagem, salvar imagem como, e vou lá na pasta de vocês de front-end 1, né? Então, IFMS, vou salvar essa imagem. Notem que a extensão, o tipo dela é PNG. Então, quando eu faço a inserção de um valor, quando eu faço a inserção de um valor, cadê? Então, a tag MG. Para eu fazer a inserção aqui, eu vou chamar ifms.png. Coloco o nome da imagem que eu salvei e a sua extensão. Tá vendo que eu coloquei ifms.png, ó? Ele está aparecendo para mim dessa forma. Quando ele aparece esse quadradinho aqui, ele está dizendo que não encontrou a imagem. Isso aqui é um erro, que a imagem não existe ou não foi encontrada. Então, provavelmente, eu não salvei no lugar correto. Deixa eu ver aqui. Ó. A minha aula aqui que eu estou fazendo, Save As, não está dentro da mesma pasta. Sempre tem que estar a imagem dentro, tem que estar o arquivo HTML e a imagem na mesma pasta, tá? Então, vamos lá. Salvei. Deixa eu olhar aqui, front-end, aula 55 e FMS. FMS.png. Abri agora no navegador. Notem que agora, ó, a imagem apareceu. Ela pegou o tamanho original, tá? Esse foi o tamanho que eu baixei da imagem. Eu consigo configurar a imagem, o tamanho dela, através de tag. Então, dentro aqui, ó, IMG, vamos lá entender essa tag primeiro de IMG. A tag IMG, notem que ela não tem fechamento, tá? Não tem barra IMG. IMG é igual HR igual BR, é uma tag única. Só que dentro de IMG eu tenho essa tag SRC. SRC é uma tag de source, né? Então eu estou dizendo, da onde eu vou pegar essa imagem? Eu posso pegar essa imagem de um link da internet, tá? Ou eu posso pegar essa imagem de um arquivo que está na minha máquina. Por exemplo, fotos minhas, quero criar uma página da minha família, eu posso pegar as fotos da meu celular e colocar dentro da pasta, tá? Então o SRC vai indicar aonde eu estou pegando essa imagem.
Quando eu coloco de forma direta ifms.png, ele está dizendo que eles estão na mesma pasta. Deixa eu mudar esse ícone aqui. Cadê ícones grandes? Então, se vocês notarem aqui, ó, tá vendo que aqui eu tenho a aula 5 do 5, a aula que eu estou fazendo agora, e na mesma pasta eu tenho aqui a minha imagem que eu salvei, tá vendo? IFMS, tá? Então, como eles estão na mesma pasta, eu só coloco o nome. Então, tá aqui o nome, IFMS. Esse ponto .png é a extensão. Que tipo de imagem é essa, tá? Ah, professor, mas no meu não mostra e eu não lembro como eu salvei. Então, você vai em cima da imagem com o mouse, clica com o botão direito e vai lá em propriedades, a última opção. Lá em propriedades, ele vai mostrar para vocês, deixa eu ver se está dando para enxergar aqui, ó. Ele mostra aqui em cima, tipo de arquivo. Ele mostra aqui, ó, PNG, então ponto .png. Então, esse é o nome do meu arquivo, a extensão. Se eu colocar só aqui no meu código IFMS e não colocar o ponto .png, ó, olha que legal. A hora que eu venho aqui na minha página e vou atualizar ela, tá vendo que ó, a página não aparece? Porque eu preciso sempre identificar o tipo de imagem. Então, PNG. Eu tenho JPG, eu tenho JPEG, PNG, eu tenho vários tipos de extensão. Não, Michael, não precisa ser só no PNG, pode ser JPG, JPEG. O que eu preciso, que daí é obrigatório? O jeito que eu salvei a imagem, Michael, eu tenho que colocar aqui também, ponto e a extensão dela. Tudo bem? Lembrando que extensão, a finalidade da extensão é indicar para o meu computador qual programa eu vou abrir aquele arquivo, né? Então, por exemplo, se você tem um computador que trabalha com música, .mp3, quando você clica no arquivo que tem o final .mp3, o computador sabe que tem que abrir esse arquivo em um player de música, tá? Se você clica num ponto .html, esse ponto .html indica para o computador que tem que ser uma página web, tem que abrir no navegador. Se eu clicar no arquivo .docx, né, assim, ó, fica docx, ele está dizendo que tem que ser aberto via programa Word, Microsoft Office Word. Então, todo o arquivo que você cria na sua máquina tem uma extensão. Essa extensão vai indicar qual que é o programa que você tem que abrir, né? Por exemplo, geralmente lá no Google... Cadê o Google? Aqui. No Google Class de vocês. Eu coloquei aqui um arquivo PNG. Quando você clica aqui, se você baixar essa imagem no seu computador, o seu computador vai saber que tem que abrir ela num arquivo visualizador de imagens. No navegador, ele abre também o horário, porque ele tem um visualizador de imagens embutido, tá? Aqui, ó, a lista que eu postei para vocês, PDF, extensão PDF, indica que eu preciso de um arquivo, né, que leia extensão PDF. Então, o navegador também ele consegue ler esse tipo de arquivo, tá? Voltemos aqui, então. Então, agora que eu coloquei o nome certinho, na hora que eu atualizo o meu site, ele pega a minha imagem, certo? Então, eu tenho a tag imagem e dentro da tag eu tenho os parâmetros, né? Então, ó, o parâmetro é CRC, é aonde está a imagem. Eu disse para vocês que eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar outra imagem aqui, só que agora eu vou pegar da internet, né? Então, cachorrinho, igual sempre eu trabalho. Dentro do cachorrinho, eu vou pegar uma imagem, vou pegar, deixa eu ver um aqui. Então, eu vou abrir essa imagem aqui, ó. Cadê aquele cachorrinho? Aqui. Então, ó, eu vou abrir essa imagem e vou na opção aqui, ó. Copiar endereço da imagem. Quando eu copio o endereço da imagem, se eu colocar o link aqui, ó, ele vai mostrar para mim só o Chihuahua, tá vendo? Só essa imagem. Eu peguei da internet. Então, no meu computador, eu venho aqui e coloco o link que eu copiei, ó, Chihuahua. Quando eu atualizo aqui, embaixo apareceu o Chihuahua. Só que qual que é a diferença? Se eu tirar, desabilitar, eu não vou desabilitar agora, porque senão cai também a videoconferência. Mas se eu tiver sem internet, a minha imagem do Instituto vai aparecer, só que o meu cachorrinho não vai aparecer, porque eu coloquei um link, então eu preciso de internet. Quando eu estou abrindo no navegador, essa linha 23 aqui, ele vê que é tag imagem,
ele vê aonde está a imagem. Então, ele viu que tem um link. Então, ele sabe que não está mais no navegador. Então, ele vai buscar isso na internet. Então, se eu estou sem internet, ele não acha. Se eu copiei o link errado, ó, eu só vou trocar uma... Ó, vou tirar o A aqui do final. Ó, tá vendo? Tirei o A. Só o A. Tirei uma letra. Se eu atualizar, ele já não mostra mais para mim a imagem. Tá vendo? Porque ele não encontrou o link. É igual se você for digitar lá o site do IFMS. Se você digitar o site do IFMS só .edu e não digitar .com, só .edu, ele não vai localizar. Ó, ele dá que a página não existe. Eu preciso especificar o endereço correto. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá, vamos lá então. Vou tirar essa imagem desse cachorrinho daqui, tá? Que não precisa. Então, agora, o que acontece? Dentro da tag MG, eu tenho então SRC, vocês entenderam que é para trabalhar com... indicando aonde está meu arquivo, né? Então, as tags source indica onde está o arquivo. Só que agora tem a seguinte situação. Professor, eu quero... Essa imagem está muito grande. Tá vendo que ficou... Ó, o meu site, quando eu abro, ele fica desse jeito. Então, está desproporcional. Olha o tamanho dessa imagem. Eu consigo diminuir a imagem via HTML? Consigo. Eu tenho uma tag aqui, que é o width. Essa tag, tá? A finalidade dele é trabalhar com a largura. Então, eu vou definir um número aqui, por exemplo, 200. Se eu atualizar minha página, tá vendo aqui que o tamanho da imagem já diminuiu? Se eu colocar outro tamanho, eu vou colocar tamanho 50 só. Opa, 50. Ele vai pegar, olha o tamanhozinho que fica. Esse 50 é a quantidade de pixels. Se eu colocar 500, vai ficar uma imagem maior. Tudo bem? Então, eu consigo fazer esse controle. Eu tenho dois tipos de configuração dentro do MG. Eu tenho a tag de largura, width, e eu tenho a tag de altura, weight, tá? Então, o width é largura e o weight é largura e o weight é a altura. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o tamanho 100, vai ficar um negócio engraçado, tá? Porque eu coloquei uma altura pequena e a largura muito grande. Então, fica um negócio achatado, tá? Então, geralmente, quando eu pego uma imagem, eu mantenho as proporções dessa imagem. E como que eu mantenho essa proporção? Na hora de você definir um parâmetro, tá? Se você só colocar a altura ou só colocar a largura, né? Ele automaticamente, eu coloquei 8 aqui 100, ele já define que a largura também é 100, tá? Se eu colocar o weight, por exemplo, para 300, ele define também a altura em 300, só que daí, como só tem a altura que eu coloquei aqui, o HTML é esperto, ele define também a proporção de largura. Então, ele deixa os dois do mesmo jeito, para não ficar nem achatado, nem estreito, nada disso, tá? Para vocês terem ideia, se eu não cuidar dos tamanhos, se eu colocar aqui tamanho 70, por exemplo, aqui eu coloquei largura 70, altura 300, então vai ficar um negócio bem fininho, tá vendo? Ficou fino e a altura ficou alta, tá? Então, geralmente, quando eu trabalho com tamanho de imagem, eu escolho só um desses parâmetros para colocar o tamanho que eu quero, porque ele automaticamente já redefine esse tamanho da altura e da largura. Beleza até aqui? Alguma dúvida quanto à inserção de imagens, galerinha? Falem agora ou esperem o próximo conteúdo. Esperem a lista, outras listas de exercício. Nenhuma dúvida? Tá. Bom, lembrando que isso aqui é só a revisãozinha, tá, pessoal? Que eu passei semana passada. Quem não participou da aula semana passada aí e tal, foi isso que eu passei, tá? Então, aqui agora, eu tenho esse Fig Caption. O Fig Caption, a finalidade... Eu tenho aqui também a opção de Alt, tá? Eu esqueci do parâmetro Alt. O Alt é uma legenda que eu vou colocar, mas essa legenda não vai aparecer, tá? Notem aqui, por exemplo, o Alt eu coloco imagem, logo e FMS, tá? Se eu atualizar aqui, ó, tá vendo que não apareceu? Ele não mostra, tá? Professor, mas se ele não mostra, por que eu coloco o Alt? A ideia de você trabalhar com Alt é o seguinte, eu vou apagar aqui uma letra, ó.
Eu tentei carregar a minha imagem. Se a minha imagem não carregada é um erro, ele vai mostrar, aí o Alt vai aparecer. Então o Alt mostra, ó, aqui era para ter uma imagem do logo do IFMS, tá vendo? Então o Alt, a ideia dele é, se a imagem não carregar, ele carrega o texto que está aqui dentro do Alt. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não? Não, não, tá. Então, o que que acontece agora, galerinha? Fiz isso aqui, tá? Agora, o Fig Caption. A ideia do Fig Caption é a legenda embaixo da imagem. Então, deixa eu só salvar aqui e atualizar de novo. Então, notem que com Alt, ó, Alt, imagem logo FMS, não aparece nada aqui. Agora, o Fig Caption é a legenda que vai aparecer na imagem, né? Então, logo e FMS, tá? Front-end. Eu vou colocar um texto aqui para vocês verem. Então, quando eu atualizo essa imagem, notem que o Fig Caption, então, é a minha legenda da imagem. Por que que é legal eu colocar, sempre que eu colocar uma imagem, eu colocar esse Fig Caption aqui? A ideia do Fig Caption é uma pessoa que não enxerga, está acessando o nosso site através de um software que faz a leitura para ele. Então, um cego consegue usar sites, Facebooks, né, redes sociais, programas hoje, porque existem programas que fazem a leitura e fazem a narração para ele, tá? Então, eles leem e mandam um áudio do que está acontecendo. Então, na hora do software passar e ler essa imagem, ele não vai conseguir ler, ele vai dizer que é uma imagem. Só que se eu tenho uma legenda aí embaixo, essa legenda, na hora que o software for ler a imagem, ele viu que tem uma legenda, ele lê a legenda para a pessoa que não enxerga. Então vai aparecer, ó, imagem, aqui eu coloco, imagem, né? Imagem, logo e FMS front-end. Então ele vai dizer, a pessoa que não enxerga vai conseguir entender o que está acontecendo ali, porque essa legenda que você colocou, o software vai ler essa legenda. Tudo bem? Então o Fig Caption é a parte da legenda da imagem.